Ainda em Brasília, o Senado criou hoje a CPI da Covid. As ações do governo federal serão apuradas pela comissão. Os estados e municípios também poderão ser investigados. No fim da tarde, o presidente do Senado leu o requerimento de abertura da CPI da Covid. Rodrigo Pacheco unificou os dois pedidos de CPIs e ainda não marcou data para a instalação dos trabalhos. A comissão terá como objeto o constante do requerimento do senador Randolfo Rodrigues, acrescido do objeto do requerimento do senador Eduardo Girão. Este, portanto, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à pandemia do Covid-19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos estados, Distrito Federal e municípios. O líder do governo no Congresso pediu que a CPI só seja instalada quando todos os envolvidos na comissão estejam vacinados. Enquanto não tiver condição de funcionar com pessoas imunizadas em qualquer categoria, em qualquer profissão, que a CPI não possa funcionar presencialmente por essa questão. O senador Eduardo Girão defendeu a ampliação do leque da investigação. Não há que se falar, repito, em investigação de governadores e prefeitos, e sim de recursos federais que podem ter sido desviados de seu propósito ou utilizados de forma superfaturada. A Secretaria-Geral do Senado explicou que o regimento interno da Casa não permite que governadores e prefeitos sejam investigados por uma comissão parlamentar de inquérito do Senado. Mas a CPI pode, por exemplo, seguir o caminho do dinheiro destinado a estados e municípios. Ao todo, são 18 integrantes, 11 titulares e 7 suplentes. O bloco dos partidos MDB, Republicanos e PP terá direito a indicar 3 senadores titulares. Os blocos do PSDB, Podemos e PSL e do DEM, PSC e PL terão 2 senadores cada, assim como o PSD. Já o bloco formado por Rede, Cidadania, PSB e PDT tem direito a indicar 1 senador. O bloco do PT e do PROS também 1. Nos bastidores, o senador Renan Calheiros já se articula para ficar com a relatoria da CPI. E Tasso Gereissati se movimenta para ocupar a presidência. Esses 2 nomes não agradam o presidente Jair Bolsonaro, que tenta emplacar pessoas mais alinhadas a ele, como o presidente do PP, por exemplo, Ciro Nogueira. Amanhã, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidirá se mantém o entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso, que, atendendo a um pedido de 2 senadores do Cidadania, determinou por liminar que o presidente do Senado instalasse a CPI da Covid. Em entrevista por telefone ao repórter Clébio Cavagnoli, o ministro Marco Aurélio disse acreditar que o julgamento amanhã pode perder o motivo de existir, já que o presidente do Senado abriu a CPI. Vai ficar prejudicado o mandado de segurança, porque o presidente Pacheco vai desengavetar o requerimento da minoria. Apesar do líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, ter feito esse pedido para que a CPI seja instalada apenas depois de que todos os envolvidos na comissão sejam vacinados ou tenham sido vacinados, a solicitação não foi levada adiante. Caberá ao Senado decidir se o pedido será motivo de avaliação na própria CPI.